Maravilha, maravilha, uma boa noite e a paz do Senhor Jesus. É muito bom e muito maravilhoso poder estar aqui com vocês nesta noite tão especial, nesta noite tão maravilhosa de quarta-feira, né? É muito bom poder estar aqui entrando aí na sua casa, na empresa onde que você trabalha, no carro, né? Ou está em viagem. É muito bom poder fazer parte com vocês neste momento, com o Culto Maravilha da nossa 89.1 FM. Sejam sempre bem-vindos e gratidão por vocês permitir com que a gente faça parte da sua família. Vocês já são da nossa família. Muito obrigado e não posso deixar de iniciar com aquele abraço. Sinto abraçado neste momento pelo seu amigo pastor Adriano, locutor da 89 Maravilha. Sinto abraçado pela nossa equipe também da 89 Maravilha. Sinto abraçados por Deus neste momento, que é o mais importante. Então eu quero pedir a sua atenção, que você pare por apenas um minuto, por algum instante agora, né? Porque aqui no 89 vocês ouvirão louvores, adoração, terá palavra, orações que nós também faremos para a sua vida. Então sintonize neste momento, né? Você que está aí do outro lado, que não consegue dormir à noite, ou só dorme através da base do remédio, não tem paz, né? Quando chega em casa tem aquele espanto noturno, tem medo como se tivesse alguém atrás de você. Nós vamos orar para Deus repreender todos esses males na sua vida. E eu tenho certeza que você vai ter uma noite de quarta-feira de paz, de tranquilidade. É uma palavra profética que eu estou liberando para a sua vida nesta noite, através deste culto maravilha. Então não desligue, não deixe que o diabo ele te distraia com as coisas, né? Ou com haveres doméstico neste momento. Você que chegou na sua casa agora do seu trabalho, está cansado, né? Pode ligar a televisão, acessar o YouTube, né? Da nossa 89 Maravilha, que é o @Leopoldina 89 Maravilha FM, para você poder assistir o culto conosco aqui. Vai te trazer uma leveza, vai te trazer uma paz, vai te trazer uma tranquilidade para a sua vida. Creia nisso, que nesta noite a sua vida vai mudar por completo, porque a palavra do Senhor tem o poder para mudar qualquer situação. Então, continue conosco, e você que já está sempre conosco, é muito importante que vocês convide outras pessoas. Mande, né, uma mensagem para um amigo, para um vizinho, para os seus familiares, para alguém mais achegado com você. Ligue para lá. Em nome de Jesus, fale com eles. A programação do Culto Maravilha já está iniciando. Seja também uma porta-voz profética para a vida, né, daqueles que estão ao seu redor, daqueles que te rodeiam neste momento. Fala para esta pessoa, ou mande o link da nossa rádio 89.1 FM. Ou, se preferir, mande também o link do canal do YouTube, aonde que vocês poderão assistir aqui a nossa programação ao vivo. O site vocês podem entrar no lá dentro do YouTube, @Leopoldina 89 Maravilha FM.com. Aí vocês vão acessar, vai estar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso estúdio. E outra coisa, não deixem de se inscrever lá no canal do YouTube. Nós estamos com uma meta, né, de chegar a 300 inscritos. Em pouco tempo, que é o maior sucesso que está sendo aqui a 89 Maravilha e Leopoldina em toda a região. Já temos com mais de 200 inscritos e a meta agora é 300 inscritos, hein? Estamos quase batendo a meta e precisamos da sua ajuda. Senta o dedo lá, se inscrevam, ative o sininho para estar sempre chegando as notificações até você quando iniciarmos aqui a nossa programação. Então fique ligadinho, que Deus tem a palavra de vitória para a sua vida. E nesse culto maravilha, né, nós estamos aqui com a participação do pastor André, né? Pastor André, uma boa noite e a paz do Senhor. Seja bem-vindo, meu querido. Amém, amém, uma boa noite. A paz para todos vocês que estão nos ouvindo, né? Ao pessoal que está aqui junto com a gente. E que Deus abençoe, amém? Glórias a Deus. Pastor André, é a primeira vez que o pastor André está aqui conosco, né, na nossa programação, e eu tenho certeza que vai ser um canal de vitória para mim e para a sua vida. Pastor André, que é da Igreja Missionária Coração
Peregrino, não é isso, pastor? Isso. Para todos os nossos amados ouvintes, né? Faça esse convite, aonde que fica, o endereço e quais são os dias de culto, por gentileza. Então, o nosso convite, né, para você se encontra na rua Edmundo Dias, 183, ali no Jardim Bela Vista, né? Praticamente um ponto de referência perto do Chinês Lanche. Ali não é difícil você encontrar, não. Bem conhecido, bem conhecido. E é todos os domingos, a partir das 3 horas. Então, o convite está feito para você, espero você e sua família, né? Pra gente estar te recebendo lá da melhor forma possível. Venha você e Deus tem uma palavra, né, preparada para o seu coração, um louvor preparado para o seu coração. E assim nós aguardamos você lá e sua família. Maravilha, às 3 horas, culto de que lá o domingo, pastor André? Lá, culto de família, né? Culto da família. Culto da família, culto da família. Glória a Deus. Então você, né, que queira fazer a visita ao pastor André, por gentileza, o endereço é na rua Edmundo Dias da Costa, número 183, no bairro Jardim Bela Vista? Bela Vista. Bela Vista, né? Bela Vista. No Bela Vista, os cultos aos domingos, às 15 horas da tarde, as portas estão abertas. Eu tenho certeza que ele e toda a sua equipe, né, vão estar te recebendo de braços abertos. E juntamente com o pastor André, também está acompanhando. Quem é, pastor André? A minha mãe, Sua mãe? intercessora. Eita, como é que chama? Beatriz. Irmã Beatriz, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Que Deus abençoe. É um prazer poder estar aqui neste momento compartilhando um pouquinho das coisas que o Senhor tem para nós. E eu espero que os irmãos que recebam hoje a palavra do Senhor sejam abençoados pela palavra de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus, seja bem-vinda. Obrigada, Em nome irmão. de Jesus. Nós vamos fazer aqui tão diferente, pastor André. Tanto no início e antes de terminar o programa, a gente pede os pastores para poder estar orando. Então, nós vamos aproveitar, já que é a sua intercessora, Amém. eu vou fazer o seguinte, você vai orar para nós iniciarmos. Amém. E depois ela vai orar para todos os nossos ouvintes aqui. Eu vou ler o nome, tem algumas pessoas que nós estamos pedindo a todos os pastores também, que estão enfermos, alguns passaram por uma cirurgia, nós vamos falar os nomes depois. Então, que a senhora pudesse fazer essa oração. Amém. Como é que é o nome mesmo? Desculpa? Beatriz. Beatriz. Glórias a Deus. Pastor, então, ore por gentileza para nós iniciarmos o culto maravilha. Amém. Amém? Amém. Espírito Santo, nós te agradecemos por esse dia, por este momento, porque até aqui, Pai, o Senhor esteve conosco. Pai, que o Senhor possa estar agora, Pai, abençoando, Senhor Jesus. Cada um, Pai, que agora neste momento já está acessando, Pai, está ouvindo a Tua palavra. Aqueles também ainda, Pai, que vão acessar. Pai, nós te entregamos, Pai, este momento em Tuas mãos, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor já se faz presente, tanto aí, Pai, na casa daqueles que estão nos ouvindo, tanto, Pai, naqueles que estão viajando, Pai, agora no seu carro, tanto aqui, Pai, também conosco, e assim, Pai, nós te clamamos, Espírito Santo. Venha, porque o Senhor é bem-vindo, Pai, em nossos corações, de todos nós, Pai. E assim, Pai, nós te agradecemos, Espírito Santo. Permaneça conosco, hoje, agora e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E para nós iniciarmos o culto maravilha, nós vamos adorar o Senhor com o ministério Zoe. Aquieta minha alma. E nós retornaremos com o pastor André, da Igreja Missionária Coração Peregrino, trazendo uma porção da palavra de Deus no nosso coração. Enquanto aí você vai louvando a Deus, aí na sua casa, na empresa, dirigindo, está em viagem, qualquer parte do canto do Brasil, você vai adorando juntamente conosco e nesse intervalo do louvor, da adoração, vai convidando, liga para aquela pessoa, começou o culto maravilha, está tocando louvor e eu tenho certeza que Deus vai trazer palavra de restauração para as vossas vidas. Vamos adorar então, neste momento, Ministério Zoe. Aquieta minha alma.
Maravilha, Ministério Zoe, aquieta minha alma, glória seja dada ao nome do Senhor. Chegamos, né, naquele momento tão especial, naquele momento maravilhoso. Pastor André, da Igreja Missionária Coração Peregrino, vai estar nos trazendo, neste momento, uma palavra aos nossos corações. Pastor André, deixa Deus te usar, meu irmão, como tem sempre te usado a palavra, Amém. em nome de Jesus. Amém, amém. Uma boa noite, né, mais uma vez, você que está nos ouvindo. Amém. É um motivo de muita alegria, né, nós podemos estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Sabemos que muitas pessoas, nesse momento, talvez não tenham uma oportunidade. Mas se você está nos ouvindo, fica aí com a gente ligadinho. Deus tem uma palavra direcionada direto para o seu coração. E eu acredito que você não vai se arrepender. Vai ser uma palavra que eu sei que talvez você está passando um momento delicado na sua vida. Talvez você está passando um momento difícil. Mas a palavra do Senhor, ela vem de encontro comigo e com você. Amém? Sem muita deslonga, eu quero deixar uma palavra para você que se encontra lá em Tito. Tito, capítulo 3, versículo 7. Tito, capítulo 3, versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Eu gostaria de ler mais uma vez para você, que fala assim, ó: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Sabe, essa palavra é uma palavra que vem de encontro com a gente. Talvez você tenha andado nos caminhos duvidosos da sua vida, que às vezes é difícil você conseguir entender o momento que você está passando. Mas a gente entende que Cristo, Ele nos chamou para sermos herdeiros com Ele. Quando a gente fala em herdeiro, em herança, a gente sabe que um pai, ele nunca vai querer o pior para os seus filhos. Mas pelo contrário, um pai sempre vai querer poder dar o melhor possível para os seus filhos. Com isso a gente vê que Jesus, ele, na sua soberania, no seu trono de glória, ele tinha tudo que você imaginar, sabe? E naquele momento Jesus então simplesmente ele decide largar o seu trono de glória para se fazer como um homem, como eu e você, como ser humano, para sentir as nossas dores, para que a gente pudesse hoje em dia herdar a esperança da vida eterna que ele nos concedeu. Sabe, lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 25, nos diz que Cristo nos fez uma promessa. A promessa que Cristo nos fez simplesmente é a vida eterna. Sabe, você pode estar pensando no pior momento da sua vida, onde talvez os seus pais te abandonaram, seus amigos que batiam no seu ombro dizendo que eram amigos, te deixaram de lado. Talvez você está passando o pior momento agora na sua vida, a sua mente talvez esteja num momento de confusão, a sua mente talvez esteja transtornada. Mas eu quero te dizer que Cristo, por ele já morrer na sua morte de cruz, por amor a mim e a você, meu querido, ele te chama mais não de escravo, ele já não te chama mais de amigo, mas ele te chama de filho. E ele te chama para você vir, para poder você fazer parte desta família. Talvez você pode ter pensado que a igreja te feriu, sabe? A igreja te maltratou, mas eu quero te dizer e te pedir perdão por isso. Porque às vezes a gente vê, né, algumas igrejas que realmente batem no peito, que se dizem igrejas, mas que não são igrejas. Porque quando nós olhamos para Cristo, nós entendemos o verdadeiro significado do Evangelho. Porque o Evangelho é simplesmente não desfazendo de outras religiões, mas o Evangelho a gente traz algo básico, que é as boas novas. E quando as boas novas chegam, meu querido, sobre a sua vida, existe uma transformação. Talvez você não pode ver ela imediato, mas a partir do momento que você resolve entregar o seu coração para Cristo, a partir do momento que você entende que Apocalipse capítulo 3, versículo 21 nos diz que eis que estou à porta e bato, se você abrir,
Eu entrarei e cearei contigo, você comigo. É saber que existe uma mesa, um banquete preparado para mim e para você. Porque todos os dias a palavra do Senhor nos diz que o inimigo das nossas almas, ela vem andando ao nosso derredor, pedindo a nossa alma ao Senhor. Mas se você está aí nos ouvindo neste momento, saiba que existe uma esperança para você. Conforme nós acabamos de ler, nós não fomos justificados pelos homens, nós não fomos justificados pela nossa família, pela igreja, mas nós somos justificados por Cristo. Nós somos justificados porque a palavra dele nos justificou. Porque em Efésios diz que sois salvos pela graça e não pelas obras feitas pelas mãos dos homens. Porque se nós formos olhar pelas nossas obras, muitas das vezes pensamos que poderíamos já alcançar a salvação. Se nós olharmos pelas nossas obras, talvez você pode dizer, mas Senhor, eu não fiz isso, mas eu andei perante o Senhor o caminho certo, que eu achava que era certo. Mas você entende que quando você é justificado pelo Senhor, meu querido, você pode esquecer que o mundo diz sobre o seu respeito. Você pode esquecer de tudo aquilo que você tem vivido, porque você foi justificado nele. E quando nós somos justificados nele, a palavra dele nos respalda. E pela sua palavra nos respaldar, nós entendemos um simples fato, que Cristo é suficiente. Sabe, a gente vê que existem momentos que talvez a gente olhe lá no passado e talvez ache que algumas leis se aplicam no nosso presente. Mas eu quero te dizer que Cristo veio para romper aquilo que o ser humano achava que era capaz de ser por ele mesmo. Sabe, a gente vê uma enorme diferença. Hoje em dia, alguns países, alguns lugares, algumas igrejas em si, suas sã doutrinas, isso tem matado muitas pessoas espiritualmente. Mas eu quero te trazer hoje uma esperança, porque o Espírito Santo de Deus é Ele que nos move a cada dia. Sabe, a gente pode pegar muitas histórias na Bíblia sobre justificação. A gente pode pegar muitas histórias que talvez seja parecida com a sua. Talvez a gente pode pegar a história muito conhecida no nosso meio, que é a história de Jó. Um homem que tinha tudo, bens, coisas que talvez sejam extravagantes hoje em dia no nosso meio. Talvez seja você que tem talvez uma condição um pouco melhor. Talvez seja você que talvez seja uma pessoa que esteja num nível talvez um pouco maior do que a nossa média hoje em dia brasileira a gente vive. Jó, por mais que ele passou todos os seus momentos, que ele perdeu tudo, por mais que a sua esposa, chega até ele e fala assim, Jó, e aí, cara, e agora? Já chegou a sua hora, amaldiçoa esse seu Deus e morra. Mas Jó sabia em quem ele cria. Jó, ele sabia que a tua palavra respaldava sobre a vida dele, que por fim ele diz que ele sabia em quem ele cria e por fim se levantaria para governar sobre a vida dele, Cristo Jesus. Nós vemos a manifestação do próprio Cristo, que se fez carne, que habitou no nosso meio, e ele se faz presente hoje e sempre sobre nossas vidas. Porque em Romanos nos diz, porque o pecado nos destituiu da glória de Deus, mas a glória de Deus nos justificou gratuitamente pela sua graça e pela sua redenção através de Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 26. Porque o homem estava uma distância entre o amor de Deus, mas pela misericórdia de Jesus, hoje a gente entende esse plano da salvação. Conforme nós falamos no início, 1 João, capítulo 2, versículo 25, nos diz que esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, meu querido, você que está nos ouvindo neste momento, sabe, você talvez possa estar passando um momento mais delicado da sua vida. Eu não quero te dizer para você vir na minha igreja, ou para você talvez procurar uma pessoa que vai chegar até você, mas eu quero te dizer que Cristo, ele te chama hoje pelo seu nome, sabe? Você que está nos ouvindo, não é coisa por acaso, não é porque simplesmente você conectou numa rádio e fala assim, eu vou escutar o pastor André, vou escutar os irmãos da 89 Maravilha. Não, você está aí porque Cristo separou esse momento para você.
E se Cristo separou esse momento para você, meu querido, seja feliz, seja grato, porque encontrou salvação hoje dentro do seu lar. Porque quando nós profetizamos, quando nós entendemos isso, nós entendemos que Cristo é a nossa salvação, a nossa base, a nossa rocha. Porque Mateus vai nos dizer que foram construídos uma casa na areia e uma casa na rocha. Veio a chuva, a casa que estava na areia ela foi destruída. Mas quando veio a chuva forte, a casa que estava sobre a rocha, ela nem foi abalada. Então hoje eu quero te dizer que este momento talvez pode ser a sua última oportunidade. E quando nós falamos em última oportunidade, eu não quero te dizer, não quero te colocar medo, dizer que você vai morrer talvez agora, não. Porque a gente sabe que quando a gente fala na última oportunidade, é entender que Cristo está na porta. E os sinais que a gente tem visto hoje em dia, no nosso derredor, no mundo atual que a gente vive, a gente vê que são sinais da vinda do Senhor. E quando você entende que a vida do Senhor está próxima, existe um temor nas nossas vidas. Talvez você pode bater no seu peito e dizer, mas eu não sou cristão, eu sigo outra religião. Mas eu quero te falar que existe um temor no seu coração. Sabe, eu já fui a alguns lugares fazer missões e no meio desse caminho eu já percebi que simplesmente tem coisas que pra gente aqui são ouro e pra eles não são nada. Talvez a partir do momento que você está ouvindo essa rádio, essa oportunidade que Deus te deu, tem pessoas que nunca foram alcançadas. Tem pessoas, meu querido, que nunca teve uma oportunidade de ouvir uma mensagem como essa. E você hoje está tendo essa oportunidade. Sabe, eu já estive em campos ribeirinhos, onde a gente já teve que pegar barco e para poder levar o evangelho a algumas pessoas, onde são tribos, né, alguns vilarejos distantes. E a gente vê que quando a gente chega com uma simples mensagem que Jesus te ama, muitas vidas são quebrantadas e transformadas através do amor de Cristo. Então, se você está tendo essa oportunidade de nos ouvir hoje, entenda que Cristo está te concedendo uma nova oportunidade. Porque Deus, Ele nunca mente, nem volta atrás daquilo que Ele falou e prometeu sobre nós. Porque talvez você pode pensar, mas eu tenho uma promessa, André. Mas eu tenho um momento na minha vida que eu já não sei mais o que fazer, mais o que eu vou pensar. Meu querido, entenda que a maior promessa é a vida eterna. Talvez você pode estar vivendo agora neste momento, mas não entendendo aquilo que está por vir. Mas saiba que o que está por vir é o maior presente que Cristo nos deu. É a vida eterna. A mensagem hoje, nessa noite, que eu quero bater nesta tecla para você, é que você entenda que a vida eterna, essa é a promessa que Cristo nos deu. O mundo pode passar, as riquezas, elas passarão, mas a promessa de Cristo permanece para todo sempre. Para todo sempre. Para todo sempre. É algo simples, mas é algo que eu tenho total certeza que vai edificar a sua vida. Entenda que tudo isso daqui que foi falado, não deixe passar em vão. Entenda que tudo isso daqui que está sendo ministrado não é em vão. Quando você talvez não liga a sua rádio, talvez só num momento como agora, mas talvez no seu dia a dia, quando você coloca um louvor, quando está tocando aqui na rádio, talvez é um momento que Deus está falando com você. Quando talvez você coloca no seu carro e está indo para o seu trabalho e toca um louvor, talvez é um momento que Deus está falando com você. A guria mesmo tocou o louvor Aquieta Minha Alma. Sabe, esse louvor, ele traz uma reflexão, pelo menos para mim, para minha vida. É o momento que a gente vê que o salmista Davi, ele está passando no seu pior momento da sua vida. Talvez você não sabe, mas se encontra lá em Salmos 42. O salmista Davi diz, Senhor, retire de mim o teu espírito. Ó, pietão. O salmista Davi diz que, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Eu posso perder tudo, mas a única coisa que eu não quero perder é a tua presença. Sabe, talvez você possa estar passando por este momento. Conforme o salmista Davi diz, Senhor, pode retirar tudo de mim, mas a única coisa que eu não quero perder é a sua presença.
sabe? A presença do Senhor, meu querido, ela é tão valiosa que ele diz que a gente poderia estar em qualquer outro lugar. Mas a partir do momento que a gente está entendendo que estamos na casa do Senhor, quando a gente fala casa do Senhor, não quer dizer que talvez você está na sua igreja, talvez você está, não. Às vezes você simboliza algo quando a palavra diz que entra dentro da porta do seu quarto, fecha ela e fala comigo. Você entende que quando você entra para dentro do seu quarto, começa a falar com o Senhor, você simboliza uma igreja que está sendo ministrada ali naquele momento. Você é uma igreja que está sendo ministrada naquele momento. Porque a palavra nos diz o quê? Que o Senhor já não habita mais em templo feito por mãos de homens. É lógico que você tem que estar ali para congregar. É um momento de comunhão com os irmãos que você tem. Mas talvez você seja uma pessoa que não possa chegar, né, ao certo igreja. Talvez você está uma pessoa debilitada, talvez deitado no leito. Mas quando você entende, inclina a sua cabeça, pedindo que o Senhor, o Espírito Santo, venha fazer morada no meu coração. Espírito Santo, o meu coração realmente é o teu lugar. Você começa a entender que simplesmente a presença dele é atraída. Porque muitas pessoas não conseguem entender isso. Mas a partir do momento que você curva a sua cabeça e pede para o Espírito Santo de Deus vir, meu querido, é o momento que o Espírito Santo de Deus desce e brada sobre a sua vida. Porque muitas das vezes, eu te falo porque eu já passei um momento assim. Às vezes o momento do nosso ministério está travado. Às vezes o momento de luta que a gente passa, sabe, no nosso ambiente de trabalho. Às vezes o momento de luta que a gente passa no nosso dia a dia. Que às vezes isso vai nos esfriando espiritualmente. E esses momentos são momentos, às vezes, talvez um pouco delicados. Mas eu quero te dizer e bater novamente na tecla. Nós fomos justificados por Deus. Amém? Então, eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Eu quero que você entenda que conforme nós lemos aqui, lá em Tito, capítulo 3, versículo 7, eu vou ler mais uma vez para você, para nós finalizarmos, que diz assim, a palavra do Senhor: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, meu querido, se você está tendo essa oportunidade, entenda que essa é a sua maior esperança que Cristo deixou para mim e para você. Amém? Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que palavra, né? Palavra tão maravilhosa. Que Deus abençoe, pastor André, a sua vida. Eu tenho certeza que muitos guardaram, assim como eu guardei a palavra, né? Nosso coração é muito importante a gente guardarmos, né? Porque o próprio Davi vai dizer que ele guardou a palavra para não pecar contra o Senhor, né? Então a palavra do Senhor é lâmpada para os seus pés, é luz para o seu caminho. Guarde ela na tálba do teu coração. Talvez você do outro lado possa dizer, se a palavra de hoje não foi para mim, guarde, porque o Senhor falou com os discípulos. O que eu faço hoje, talvez vocês não entendam. Talvez você vai precisar dela amanhã, né? Ou daqui para frente você vai lembrar, o pastor André pregou sobre isso. Então tome posse da sua vitória em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor, daqui a pouco nós vamos voltar e nós vamos para a oração. Desculpa o nome, eu esqueci. Beatriz, né? Nós vamos fazer a oração com a irmã Beatriz, que vai orar por todos os nossos irmãos. Irmã Beatriz, eu gostaria, assim que nós retornarmos, que a irmã pudesse fazer uma oração. Está aqui sintonizado conosco a Maria de Fátima Santos Caetano, né? Também a Cláudia Araújo está aqui também conosco, ligadinha. Eu gostaria que depois a senhora pudesse estar orando pela vida do Moisés, né? O Moisés, ela é do Rio de Janeiro, contar a história para vocês que vocês não conhecem a história. Eu estou pedindo a todos os pastores que vêm aqui para que possam estar orando. Moisés deve ter mais de 15 dias que fez uma operação do coração. A operação foi excelente, só que ele voltou para o quarto, foi para o quarto e nisso ele começou com uma crise de tosse. E nessa crise de tosse houve-se uma incisão aonde que ele fez a operação. E eu vi a foto, aos olhos humanos, que a gente olha ali, praticamente cabe 2 dedos dentro daquele buraco ali. Então, assim, a família está pedindo oração, né, pela recuperação dele. O Gabriel, graças a Deus, Gabrielzinho agora é outra história, de 3 anos. Gabrielzinho que fez também uma operação, que foi detectado, diagnosticado também com câncer. O baço estava tudo tomado, fez a operação também está excelente. Segundo os familiares e o pastor Daci Heleno, que o Gabriel está recuperando muito bem, mas que a irmã possa estar orando pela vida também do Gabriel.
Tem também a Nívia. A Nívia mora lá no bairro da Quinta Residência. Estiver nos ouvindo ou assistindo pelo canal do YouTube, um forte abraço para a Nívia e o seu Geraldo também. A Nívia está com depressão, tá? E com uma ansiedade muito forte. Então ela tem desmaiado, como o pai falou, sentido muita bambeza, dor nas pernas, que a irmã possa estar orando também. Ore também pela Maria de Fátima, né? Pela Alexânia, Maria da Penha, Maria Aparecida, lá de Argerita. Peço oração também pelo Josimar, que é da cidade de Divinópolis, que a irmã possa estar orando. Marco Aurélio, lá de Juiz de Fora também. Tem muita gente aqui, tá? Por todos os ouvintes, e especialmente por todas essas pessoas que estão enfermas em estado também de recuperação. Tá bom? Então vamos adorar o Senhor, nós vamos exaltar o Senhor e já já nós retornamos para a oração com a nossa irmã Beatriz. Amém, irmã Beatriz? Glórias a Deus, e nós vamos ficar com a Cassiane. Cassiane, amigo Espírito Santo.
Ei, maravilha! Que bom, né? Que maravilhoso, que louvor tão abençoado, né? É muito bom louvarmos ao Senhor Jesus. É bom demais adorarmos esse Deus todo maravilhoso, esse Deus especial nas nossas vidas, e nós vamos continuar adorando, exaltando ao Senhor. Não podemos parar de forma alguma, né? Vamos adorar com preto do branco. Então, tá chorando por quê? E nós vamos voltar com a irmã Beatriz, que vai estar orando por todos, viu? É o maior sucesso, pastor André. Graças a Deus aqui a nossa programação do Culto Maravilha tem muita gente, né? Não só de Leopoldina e região, como de Divinópolis, sempre ligadinho conosco. Juiz de Fora também, tem gente de Agirita, né? E tem muita gente aqui ouvindo a nossa programação, né? Graças a Deus. Então fique ligadinho porque nós vamos adorar. Tá chorando por quê? E a nossa irmã Beatriz, retornaremos com ela para orar pela sua vida.
Maravilha, preto no branco, tá chorando por quê? Glórias a Deus. Agora é o momento da oração, aonde que a nossa irmã Beatriz vai estar orando pela sua vida, né? Irmã Beatriz, que é mãe aqui do pastor André, da Igreja Missionária Coração Peregrino, na Rua Edmundo Dias Costa, número 183, no bairro Bela Vista, com os cultos aos domingos às 15 horas da tarde. Nós já passamos aqui uma listagem, né, para a irmã Beatriz, das pessoas que nós citamos aqui mais cedo para a oração, e com certeza iremos orar por todos, né, os amados ouvintes que estão conosco neste momento, amém? Eu convido você aí na sua casa a fechar os teus olhos. Se houver alguma enfermidade, que você coloque tuas mãos sobre a tua enfermidade. Pode pegar até um copo com água, coloque, né, pega um copo com água, põe aí na rádio, qualquer mídia, né, ou tecnologia que você esteja usando, que esteja neste momento nos ouvindo, né, o culto maravilha. Eu tenho certeza que todo mal, né, todo mal em nome de Jesus vai ser expelido na autoridade do nome de Jesus. Então use a sua fé agora, a sua confiabilidade no Senhor, porque Ele é fiel, Ele é poderoso e irá fazer muito mais para a sua vida, amém? Minha irmã Beatriz, por gentileza, pudesse fazer essa oração, né? Por todas essas pessoas, por todos os nossos ouvintes, para que as pessoas possam ter uma noite de sono, né? Tranquila e reparadora. Amém, minha irmã? Amém. Pai querido, queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui neste momento. Pai amado, quantos ouvintes neste momento estão conectados, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor, sendo alcançado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. Quantos ouvintes estão nas estradas neste momento, quantos estão trabalhando, Senhor, quantos estão no leito de um hospital, Pai querido, mas o Senhor é aquele que assiste todos, Pai querido, nesse momento. Pai, eu quero te pedir em favor, Senhor amado, da vida dos teus filhos, dos ouvintes, Pai, que estão nos hospitais neste momento, Pai. Do pastor Moisés, Senhor, que passou por uma cirurgia, que precisa do cuidado, de uma misericórdia do Senhor. Da Nívia, Senhor, da Helenice, Pai querido, da Ana Clara, do Gabriel, Senhor. Pai, Tu és o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Ainda que o médico disse a última palavra, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Pai querido, que o Senhor alcance essa pessoa neste momento, Pai. Toca, Senhor, na ferida, toca na alma, aonde estiver enfermo neste momento, Senhor. Que o Senhor venha levar cura para essas pessoas, Pai querido. Aqueles que estão no leito de um hospital, Pai, que não tem mais forças, que o Senhor venha renovar as forças. Aqueles, Pai, que sente dor, que o Senhor venha trazer o alívio da dor, Pai querido. Porque o Senhor é aquele que tudo pode, nenhum dos Teus planos pode ser impedido. Alcança os Teus filhos. Eu declaro a cura sobre a vida dos ouvintes neste momento. Eu declaro a libertação de todo o mal, Pai querido. Aqueles também que estão, Senhor amado, doente na alma, Senhor. Aqueles que estão com a alma ferida, com a alma machucada. Que o Senhor possa levar a cura, a libertação, a salvação de todo o mal, Pai. Porque Tu és aquele que pode todas as coisas. O Senhor é o Deus do impossível. Aonde que o homem não pode agir, o Senhor pode. Que o Senhor cura essa pessoa neste momento, liberta essa pessoa neste momento, Pai. Assim também como outros ouvintes, Senhor, que ligou pedindo oração, que colocou o Teu nome na oração, Senhor amado, como a Zilda, como a Ana Araújo, como o Geraldo, como a Maria de Fátima, como a Maria da Penha, a Maria Aparecida, a Alexandria, o Josemão, a Cláudia, o Tiago, o Senhor Luiz, assim como muitos outros, Pai, que eles estão conectados neste momento, Senhor, ouvindo essa oração, orando, Senhor, em favor junto com os meus irmãos. Nós Te pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor possa falar o coração deles, aqueles que pediam por uma resposta de oração, que o Senhor venha dar a resposta que o Teu filho clama neste momento. Aqueles, Pai querido, que pedem de uma porta de emprego, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego. Aqueles que estão passando por luta no casamento, o Senhor possa trazer, Senhor
amado, a paz dentro do lar, a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não pode dar, mas a paz que somente o Senhor pode dar. Senhor, alcança os ouvintes que estão nas estradas, que o Senhor guarda os motoristas, livrando do acidente, livrando de todo o mal, Espírito Santo, aqueles que estão em viagem, Senhor, que possam fazer uma boa viagem, as crianças, as pessoas que estão de férias, o Senhor alcança neste momento também. Venha abençoar, Senhor. As mães também estão prestes a dar à luz, meu Senhor. Alcança essas grávidas, Pai, que essas crianças venham ao mundo guardado pelo Teu sangue. Alcança, meu Pai, cada pedido de oração. Muitas vezes não lembramos, mas o Senhor é aquele que conhece cada um nesse momento, principalmente aqueles que estão em depressão, Senhor, que estão passando por opressão maligna, meu Pai. O Senhor é aquele que tudo pode e nenhum dos Seus planos pode ser frustrado. Que o Senhor possa levar cura, que o Senhor possa fazer, Senhor amado, milagres na vida dessa pessoa, que o Senhor possa levar libertação, possa levar salvação, Pai querido, que o Senhor, Pai querido, possa, Senhor amado, restaurar aquilo que está quebrado na vida do Teu filho, porque o Senhor é o Deus do impossível, Pai. Alcança os ouvintes desta tarde, desta noite, Espírito Santo, que eles se sintam amados e abençoados por Ti neste momento. Nós te agradecemos por essa oportunidade de oração. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós estamos unidos em um só propósito, que é Te adorar e Te servir. Muito obrigada por tudo, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmã Beatriz, que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Pastor André, que Deus abençoe também. Nós estamos aqui findando, né? 3 minutos para nós podermos findar o programa. Eu quero agradecê-lo, né? Que o senhor volte sempre. Quando tiver qualquer programação, alguma festividade, vamos estar aqui noticiando na rádio, tá bom? Amém. Só falar para nós. Você que está aí do outro lado, quer reforçar o endereço de novo, convidar os amados. Amém. Quero te convidar mais uma vez, né? Amém. Você está ali com a gente. Isso. Rua Edmundo Dias, 183, ali no bairro Bela Vista. Todos os domingos, a partir das 15 horas. Amém? Você é o nosso convidado. Vem você e toda a sua família. Estamos te esperando. Aleluias, glória a Deus. Muito obrigado você que esteve até aqui conosco. Às 23 horas, aliás, às 23h18, né? Tem o Pode Crer. Você não pode perder às 23h18, das 23h18 à meia-noite, o programa Pode Crer. E amanhã nós teremos do meio-dia a 1h, o Almoce com a Palavra. Às 20 horas segue a programação Culto Maravilha. Lembrando que é todos os dias, de segunda a sexta-feira. Não percam as nossas programações com pastores diversificados de todas as igrejas, porque com a 89 Maravilha, assim, é a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. Meus agradecimentos a vocês. Vocês moram no meu coração. Que o Papai do Céu abençoe a vocês, que vocês possam ter uma noite abençoadora pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Fique com Deus e que a graça do Senhor Jesus ressurge hoje e sempre sobre os vossos corações. Muito obrigado. Tchau, tchau.